você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso programa Aprova Mais, o Enem dos Concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão para você que vai fazer o concurso nacional. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo de morfossintaxe. No vídeo anterior, nós trabalhamos as classes morfológicas variáveis. Eu falei dos substantivos, dos adjetivos, do pronome não. Hoje nós vamos falar do pronome. Falei do adjetivo, falei do artigo e falei do numeral. E hoje nós vamos falar sobre pronome. Na verdade, o nosso vídeo inteiro é sobre o pronome, que é uma das classes mais requisitadas na prova de concurso. E quando nós falamos de pronome, nós estamos falando de palavras que vão ou acompanhar o nome ou substituir o nome. Por isso, o nome pronome, aquele que está a favor do nome. Esse prefixo pró significa a favor de nome, nome, que seria o substantivo. Então, a função do pronome na oração é ou substituir o nome ou acompanhar o nome. E esse nome é o substantivo. Todo pronome está relacionado com o substantivo. Se ele substitui o nome, ele é um pronome chamado de pronome substantivo, ele aparece substituindo. Agora, se ele está junto do substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo, porque no momento que ele está junto do substantivo, ele determina, ele caracteriza esse substantivo. Como assim, Josefina? Por exemplo, se eu dissesse assim, João viajou. Eu tenho o substantivo João. Eu posso substituir esse substantivo pelo pronome ele viajou. Aí, nesse caso, o pronome ele está no lugar do nome João. E aí você tem um pronome substantivo, porque está substituindo o nome. Agora, se eu tivesse aquele homem esteve aqui, o aquele é pronome. Ele está acompanhando o substantivo homem. Quando eu digo aquele homem, eu estou especificando, não é este homem, é aquele. Então, neste caso, ele é chamado de pronome adjetivo. E como eu vou fazer essa diferença, Josefina? Só você observar. Se estiver substituindo, eu chamo de pronome substantivo. Se estiver acompanhando, eu chamo de pronome adjetivo, tá? Aquele rapaz é bom, olha o aquele junto de rapaz. Então, ele está acompanhando, pronome adjetivo. Ele é bom, o ele está substituindo, então ele vai ser um pronome substantivo, tá? É uma noção básica em relação a pronome. Agora, além dessa classificação de pronome substantivo, pronome adjetivo, nós vamos ter a classificação geral dos pronomes. E é importante a gente ter essa noção porque eles cobram tanto em termos de uso como também em termos de reconhecimento. Você vai ter que saber se é um pronome pessoal do caso reto, se é um pronome de tratamento. Você vai ter que saber, por exemplo, se é um pronome demonstrativo, se é um pronome relativo. Então, o reconhecimento do pronome costuma aparecer nas nossas provas, tá? E nós iniciamos aqui com os pronomes pessoais do caso reto. O que são os pronomes pessoais, Josefina? São os pronomes que identificam as pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu que falo. Segunda pessoa, tu, com quem eu falo. Terceira pessoa, ele, de quem se fala. Então, isso é a referência do discurso. Primeira, quem está falando. Segunda, com quem se está falando. E terceira, de quem se está falando. E nós vamos ter aqui o reconhecimento. Por exemplo, os pronomes retos de primeira, eu, né? De segunda, tu. De terceira, ele ou ela. Isso no singular. E no plural, eu vou ter de primeira, nós. De segunda, vós. De terceira, eles ou elas. Tá? É importante nós termos a noção dos pronomes retos, porque eles identificam as pessoas do discurso, facilitando, inclusive, em saber quem é o sujeito daquela estrutura verbal. Tá? Além dos pronomes retos, pessoais retos, nós temos também os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais oblíquos, eles são divididos em pronomes átonos e pronomes tônicos. Os pronomes átonos, nós temos o mi, o ti, o, a, li, si, nos, vos, os, as, lis e si. Eles nunca virão preposicionados, os pronomes átonos. Agora, os pronomes tônicos, eles sempre virão com preposição. Por exemplo, o pronome mim, você não usa o pronome mim sem preposição. Você não diz, ele chamou mim. Ele falou mim. Não, ele chamou a mim, ele falou de mim. Então, sempre que você usa o mim, ele vem com a preposição. A mesma coisa o ti, por exemplo. Isto é para ti. Ele falou de ti. Então, eu uso o ti aí associado com a preposição, caracterizando aí o pronome tônico.
O que é interessante a gente saber desses pronomes? Os pronomes retos, eles são pronomes que vão exercer na oração função de sujeito. Então, eu vou chamar esses pronomes como pronomes retos, porque eles vão aparecer na oração com função de sujeito. E os pronomes oblíquos, eles vão aparecer na oração com função de complemento. Josefina, o que é função de complemento? Nós já até vimos em vídeos anteriores em relação à análise sintática, falando sobre termos da oração. Então, nesse caso, os pronomes oblíquos, eles vão ser qualquer função que não seja de sujeito. Eles podem ser um objeto, eles podem ser um complemento nominal, eles podem ser um adjunto, eles não podem exercer a função de sujeito, tá? Então, isso é uma dica importante, porque às vezes eles trabalham exatamente nessas referências, tá? Aí teríamos aqui na sequência os pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos, eles estão relacionados com a ideia de posse. Todas as vezes que eu estabeleço a associação de posse, eu associo aos possessivos dentro da referência do discurso. Por exemplo, a posse da primeira pessoa. Eu digo meu, minha, meus, minhas. Eu digo, por exemplo, meu relógio. Eu digo minha blusa. Por que eu utilizei em primeira pessoa? Porque eu estou fazendo referência da pessoa que está falando. Se eu estivesse falando com alguém e estivesse fazendo referência à posse de algum objeto da pessoa com quem eu estou falando, eu utilizaria de segunda pessoa. O teu livro, o teu caderno, a tua caneta, certo? A posse aí estabelece a pessoa com quem eu estou falando. Se eu tenho de terceira pessoa, eu estou falando de alguém, aí eu digo o seu carro, a sua casa, a sua família, associando aí na referência da pessoa de quem nós estamos falando. Agora teríamos também no plural, certo? Quando eu digo a posse em relação ao nós, então eu digo nosso material, nosso livro, aí eu estabeleço a posse em primeira do plural, como também poderia estabelecer em segunda do plural, vosso, vossas e vossas, e terceira do plural, seus, sua e suas, certo? A ideia da posse, o que é importante a gente perceber, é que sempre que eu estabeleço com o pronome possessivo, eu identifico a pessoa do discurso. Se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa ou se é a terceira pessoa, tá? Então é um ponto importante aí para a gente observar. Teríamos associado também os pronomes demonstrativos, e eu gostaria de destacar esses pronomes demonstrativos, porque eles costumam aparecer nas provas. Por quê? Porque eles estabelecem basicamente duas informações. Ou eles trazem uma noção espaço, ou eles trazem uma noção tempo. Qual é a noção espaço? Eu quero dizer se o objeto está próximo da pessoa que fala, próximo da pessoa com quem eu falo, ou próximo da pessoa de quem eu falo. Então, novamente, as três pessoas do discurso. Então, se está próximo da primeira pessoa que estou falando, certo? Aí eu utilizo o pronome de primeira pessoa. Eu digo este controle. Por que eu digo este? Porque o controle está perto de mim, que sou primeira pessoa. Você está segurando uma caneta, você está acompanhando o vídeo com a caneta ou um lápis na mão. Como você falaria? Josefina, este lápis é bom. Esta caneta é bonita. Por que você diz este e esta? Porque você está com o objeto próximo a você e você está falando. Quando você fala, você passa a ser primeira pessoa. Mas vamos supor que eu falasse sobre a sua caneta. Eu estou fazendo uma associação da pessoa com quem eu estou falando. Eu não utilizaria esta caneta que você está usando. Eu diria essa. Por que eu digo essa? Porque agora a caneta está perto de você, que é a segunda pessoa, e eu sou primeira. Está longe da primeira, está perto da segunda, eu jogo para o pronome de segunda pessoa. Esse, esses, essa, essas e isso, certo? É importante que vocês observem a questão da noção espacial. Às vezes está longe da primeira pessoa, da segunda pessoa, está perto da terceira pessoa. Aí eu jogo para pronome de terceira pessoa, certo? Eu digo, por exemplo, aquele carro que estava na calçada foi multado. Por que eu digo aquele? Porque está distante de mim, está distante de você, certo? Às vezes nem existe uma terceira pessoa, certo? Só está distante da primeira e da segunda, eu jogo para terceira pessoa na referência dos pronomes demonstrativos. Então, a principal função dos demonstrativos é estabelecer essas noções. No caso aqui, a noção espaço. Mas eu também tenho os demonstrativos estabelecendo uma noção de tempo.
É outro aspecto também cobrado. Por exemplo, eu quero fazer uma referência ao agora, ao momento presente. Então, eu digo neste momento. Por que que eu digo neste? Porque eu vou usar pronome de primeira associado ao tempo presente. Eu digo neste momento, eu digo neste dia, eu digo neste ano, eu digo neste mês, fazendo referência ao tempo do agora. Agora, se eu quiser fazer referência a um tempo passado ou a um tempo futuro, mas tanto passado quanto futuro próximos, aí eu jogo para a segunda pessoa. Por exemplo, eu digo 2024, neste ano vocês farão o concurso nacional. Neste ano. Por que neste? Porque eu estou fazendo referência ao ano presente. 2023, olha, agora é passado. 2023, nesse ano, vocês não tiveram um concurso nacional. Por que que eu digo nesse? Porque eu estou fazendo referência a um passado. 2025, agora eu estou fazendo referência a um futuro. 2025, vocês serão servidores públicos, em nome de Jesus, né? Então, no caso, por que que eu coloquei nesse ano? Porque eu estou fazendo referência a um tempo futuro. Então, atentem para esse detalhe do uso dos demonstrativos, tá? E teríamos a possibilidade também de fazer referência a um passado distante. E aí, quando eu quero dar uma ideia de um passado distante, eu coloco o pronome de terceira pessoa. Por exemplo, eu digo 1929. Olha aí, ó, 1929. Naquele ano, dá a ideia de um tempo passado, de um tempo distante, certo? Naquele ano, o mundo viveu uma grande crise. Então, nós teríamos aí o demonstrativo de terceira pessoa, tá? Então, recapitulando, demonstrativo. Noção espaço. Primeira pessoa, quando o objeto estiver próximo da pessoa que está falando. Este, esta, estes e estas, certo? E isto. Eu tenho segunda pessoa, quando o objeto estiver próximo da pessoa com quem se está falando. Aí eu uso esse, essa, esses e essas e isso. Quando eu tenho próximo da pessoa de quem a gente fala, eu utilizo aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Agora, na noção tempo, presente, primeira pessoa. Este, esta, estes e estas, tá certo? Fazendo referência ao agora. Fazendo referência ao passado, ao futuro, eu uso segunda pessoa. Esse, essa, esses e essas e isso, certo? E fazendo referência a um passado distante, eu uso terceira pessoa, tá certo? Então, tenham cuidado com os demonstrativos nessas duas acepções, porque eles costumam aparecer em prova. Tá? Aí teríamos aqui na sequência os pronomes relativos, que nós até conversamos sobre eles, porque nós conversamos sobre orações e eu disse que as orações adjetivas, elas são introduzidas pelos pronomes relativos. Então, sempre que você tiver uma oração adjetiva, nossos amiguinhos aqui vão aparecer, certo? O que seria o pronome relativo? É um termo que aparece na segunda oração, é um pronome que está na segunda oração, que recupera um termo que já foi citado na primeira oração. Por isso que ele é chamado de relativo, porque ele estabelece relação, relação com o termo já mencionado. Olha só, olha o exemplo aqui, ó. Há no coração sombrio um eco brando e sonoro, que adormece quando rio e desperta quando choro. Esse que aqui ele é pronome relativo, que está retomando o termo eco, eco brando, certo? Ó, quem é que adormece quando eu rio? O eco brando, certo? Quem é que desperta quando eu choro? O eco brando. Então, neste caso aqui, esse pronome que, ele está recuperando um termo já mencionado. Por isso que ele é chamado de pronome relativo. Mas a dica que eu dei para vocês, dos pronomes relativos, principalmente do pronome relativo que, é vocês poderem substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, certo? Associando aqui em termos de substituição. O exemplo aqui, ó, há no coração sombrio um eco brando e sonoro, o qual adormece. Então, eu poderia, no lugar do que, colocar o qual. Se eu puder substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, eu tenho a função do pronome relativo. Por que isso, Josefina? Porque esses pronomes, o qual, a qual, os quais, as quais, eles sempre serão relativos. Assim como o pronome cujo também. Cujo, cuja, cujos e cujas sempre serão pronomes relativos. Então, eu já reconheço aí por esse aspecto.
tá? São aqui os variáveis, né, que vão flexionar, e os invariáveis, que seria o pronome que, o pronome quem e o pronome onde. Agora tem um detalhe do uso do pronome onde. O onde eu só posso usar se ele estiver fazendo referência a um lugar físico, a um lugar real, a um lugar concreto. Eu digo assim, ó, a cidade onde você nasceu é linda, certo? A cidade onde, esse onde retomou quem? Cidade. Então o termo cidade aí faz referência a um lugar físico, concreto. Então está certo o emprego do onde. Agora se eu dissesse assim, a sociedade onde a educação é valorizada, garante cidadania. Se eu digo assim, a sociedade onde, olha o onde, retoma quem? Sociedade. Sociedade é lugar físico? Não. Sociedade não é espaço, sociedade não é lugar. Então eu não posso utilizar o onde. Aí, Josefina, se eu não posso utilizar o onde, aí você utiliza o em que. Ou então no qual, na qual, por exemplo, a sociedade em que a educação é valorizada, a sociedade na qual a educação é valorizada, então você pode fazer essa substituição. Por que eu estou sinalizando onde? Porque ele costuma também aparecer em provas de concurso, para você verificar o uso adequado. E a ideia é só essa, é só você perceber se ele está retomando um lugar físico ou não. Se ele estiver retomando, está ok. Agora, se não estiver, está indevido. E em relação ao cujo e as suas formas variantes, cujo, cuja, cujos e cujas, eles só são usados para dar ideia de posse. Eu digo, por exemplo, li o livro, cujas páginas há lições maravilhosas, em cujas páginas há lições maravilhosas. Olha só, as páginas do livro. Então, eu tenho a ideia de posse. As páginas pertencem ao livro. E aí eu tenho a utilização do pronome cujo. Um ponto importante em relação ao uso do cujo, além da ideia de posse, é a gente saber que ele não aceita a presença do artigo após esses pronomes. Cujo, cuja, cujos e cujas, eu não posso colocar o artigo após. De vez em quando vem uma questãozinha de concurso assim, ele usando o pronome relativo cujo e o artigo acompanhando esse pronome. Ele não aceita nem a anteposição, nem a posposição do artigo, ok? Certo? Aí teríamos associados aqui os pronomes indefinidos, que não têm uma relevância muito grande para nós, é muito no sentido mesmo do reconhecimento. O que é um pronome indefinido? É quando eu uso em sentido vago, certo? Eu digo assim, alguém esteve aqui. Alguém eu não precisei quem foi, certo? Qualquer situação deverá ser comunicada. Qualquer situação. Eu não especifiquei qual é a situação. Então, os pronomes indefinidos, eles vão trazer exatamente esse sentido vago, impreciso. Por isso que o nome é indefinido, certo? E temos os pronomes interrogativos, que são pronomes que são indefinidos em estruturas interrogativas. Quem esteve aqui? Esse quem, ele não está definindo, ele é um pronome indefinido, só que ele está numa estrutura interrogativa. Então, ele vai ser chamado de pronome interrogativo. Relevância mínima para esses dois aqui, certo? Quem são os mais relevantes nas provas de concurso? Os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos. Esses vocês precisam revisar, aprofundar, certo? Observem o material didático, vocês têm a apostila, né? O QR Code aí, apontem para baixar a apostila. Tem a descrição aí, aliás, o link na descrição do vídeo, certo? Então, acessem o link aí do material didático, porque é importante que vocês tenham essas informações. E aí nós vamos para a nossa primeira questãozinha, né? Ele diz assim, ó, o trecho em que o pronome, entre parênteses, substitui a expressão destacada de acordo com a norma padrão é. Olha só, ele diz assim, ó, embora ele tenha detalhado cada ponto de Lisboa, certo? Olha, ele tenha detalhado o quê? Cada ponto de Lisboa, é o complemento do verbo, certo? Eu tenho o verbo aqui, na referência, tenha detalhado o quê? Objeto direto, é um complemento direto. Então, ele substituiu o tenha detalhado. Ele fez uso do pronome o. É verdade, está correta a letra A, certo? É essa daí que ele quer. Deixa eu dar uma dica para vocês. Todas as vezes que eu tiver os pronomes o, a, os e as, que são pronomes oblíquos, eles vão substituir objetos diretos. E os pronomes li e lis, que também são pronomes oblíquos, eles vão substituir objetos indiretos. É exatamente esse detalhe, essa regra que está sendo exigida nessa questão.
Aqui ele substituiu corretamente, ó. Ele tenha detalhado, mas tenha detalhado o quê? Cada ponto de Lisboa, é um objeto direto, então substituiu o pronome o, certo? Olha na letra B, só deixou a sua cidade natal em raras ocasiões. Deixou o quê? A sua cidade natal, é objeto direto. Ele substituiu pelo pronome lhe, deixou-lhe. Não pode, porque o lhe não substitui o objeto direto. O lhe só substitui o objeto indireto, tá? É esse detalhe da questão. Obrigando a família a mudar-se. Obrigando quem? A família, também é objeto direto. Ele usou novamente o lhe, não aceita, certo? Dedicava a traduções. Dedicava a quê? É um verbo transitivo indireto. Aí, no caso, eu teria que substituir pelo lhe, né? No caso, lhes, né? Que traduções. E ele colocou o pronome as. Olha como ele está invertendo, né? Na letra E, algo que acabaria por constituir a sua própria personalidade. Constituir o quê? A sua própria personalidade. Eu tenho novamente o objeto direto e ele coloca o lhe. Então, o único que ele substituiu devidamente foi letra A, que é o objeto direto, e ele utilizou o pronome o. Então, lembrando, o, a, os e as, pronomes oblíquos, substituem objetos diretos. O lhe e o lhes substituem objetos indiretos, tá? Olha aqui, ó. Questão da banca elaboradora, né, da Cesgran Rio. Aí teríamos aqui na segunda questão. Considere a seguinte passagem do texto. Aquilo que era íntimo se torna público. Numa construção textual em que se usa o termo aquele, esse termo recupera um termo mais distante, lembra? Ideia de distância? E o termo mais próximo a ser também recuperado. Então, o que ele diz? Ó, considerando que o pronome demonstrativo aquele recupera termos mais distantes no texto e mais distante do enunciador, assinale a alternativa em que apresenta o pronome demonstrativo que recupera termos mais próximos do falante ou do escrevente. Se é próximo do falante, o falante é a primeira pessoa, é o eu, certo? Então, nesse caso, eu vou usar o pronome de primeira pessoa. No caso aqui, nós teríamos letra D de dado, este. É o pronome de primeira pessoa. O que ele está pedindo é só isso. É você reconhecer qual é o demonstrativo que indica que está próximo de quem está falando. Lembra? Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa de com quem se fala, terceira pessoa de quem se fala. Certo? Então, teríamos aqui, opção correta, letra D de dado. Tá? Temos aqui a terceira questão e última de hoje. Ele associa o uso do pronome relativo destacado, está de acordo com a norma padrão em, letra A, eram artistas de cujos trabalhos todos gostavam. Olha só, os trabalhos dos artistas. Eu tenho uma associação aí correta da ideia de posse, mas tem um detalhe, o cujos está no plural e ele está associado ao termo trabalho que está no singular. Só o fato de ele estar no plural e o termo trabalho estar no singular, que ele teria que concordar com o termo consequente, já faz com que a estrutura esteja incorreta, certo? Então, a letra A já está fora. A letra B, olha o onde. A arquitetura, onde é uma arte, faz grandes mestres. Quem o onde está retomando? Arquitetura. Arquitetura é lugar? É lugar físico, espaço físico? Não. Então, se não está associado a espaço físico, eu não posso usar o onde. Eu teria que utilizar o em que ou na qual que fosse, certo? Então, teríamos aí falsa a letra B. A letra C, visitamos obras que os livros faziam menção a elas. Olha, os livros faziam menção, mas faziam menção a quem? As obras, certo? Eu precisaria colocar antes desse que a preposição a, porque a referência de menção exige a preposição. Certo? E, além disso, ainda está ali a redundância do a elas, né? O que já associaria esse valor. Então, indevida a letra C também. A letra D, os artistas que todos elogiavam eram sempre os mesmos, certo? Os artistas os quais todos elogiavam. Está correto, aqui aparentemente ok. E na letra E, os mestres dentro as quais, olha aí, ó, não tem nem lógica. Eu tenho aqui os mestres dentro as quais, não seria as quais, seria os quais, certo? Então, a concordância está indevida com o pronome relativo os quais, né? Então, a opção correta, letra D de dado, tá? Letra D de dado.
É importante que vocês revisem esse conteúdo de pronomes. Nós ainda vamos ter um momento de falar sobre o uso de pronomes no nosso vídeo de questões sobre a parte de morfossintaxe, mas você precisa revisar. Nós estamos aqui colocando só as informações principais, as informações que você não pode deixar de saber para fazer uma boa prova, tá? Vale a pena revisar e vale a pena você olhar o material didático. Resolva as questões, você tem as questões gabaritadas, certo? São muitas questões lá para você resolver. Confira o gabarito, se tiver dúvida, veja a parte teórica. Se ainda ficar com dúvida, pesquise e vá atrás, porque nós estamos pegando aqui o suprassumo no nosso conteúdo programático, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, certo? Sigam aí a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, no YouTube, certo? Deixe o seu joinha lá, deixe o seu like, certo? Ative o sininho para que mais pessoas possam também contemplar essas aulas que estão sendo disponibilizadas aí para vocês, tá? Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.